Então, aqui nós temos um currículo, tá, de uma pessoa. É, eu vou salientar aqui o que eu achei de interessante, tá, e os pontos que eu acho que devem ser melhorados. E então começar, né, pelo cabeçalho. Essa pessoa aqui ele colocou o nome completo, né? Colocou brasileiro, solteiro e a idade. Isso aqui eu acho que não é relevante. Talvez se tu estiver aplicando para uma vaga em algum outro país, né, mas daí o currículo não estaria todo em português, ele estaria, né, no idioma desse outro país, com inglês, em espanhol, italiano, o que for, né? Mas talvez eu acho que mesmo assim não seria interessante, porque muitos países eles não podem perguntar orientação sexual, idade, religião, etnia, tem alguns critérios aí, então eu acho que não compensa. Estado civil também, acho que não vale a pena, a idade também não teria porquê, né? Talvez dependendo da vaga que tu está te candidatando, se é algo que tu precisa mostrar talvez que tu é uma pessoa jovem ou que tu já é uma pessoa de um pouco mais idade, né, para mostrar que não é mais tão jovem, que já passou uma experiência. Talvez, mas daí teria que analisar muito bem, assim. Mas eu acho que não é o caso dessa pessoa aqui. Logo abaixo, nessa segunda linha preta, que é o endereço completo dela, né, eu acho que não é interessante também, porque eu acho que isso pode acabar sendo um fator discriminatório, né, infelizmente, mas eu acho que o teu endereço nunca vai te ajudar a conseguir uma vaga, mas ele pode te atrapalhar, porque tu nunca sabe a intenção do recrutador, né? Depois ele adicionou o telefone, o e-mail, perfeito, e o LinkedIn, todos eles com os seus devidos links, né? Eu que retirei aqui para manter a privacidade dessa pessoa, e o LinkedIn dela também eu coloquei um endereço aleatório, mas ambos estavam com os devidos links, ou seja, se tu clica, tu vai direcionar primeiro essa pessoa, e se tu clica aqui no LinkedIn, tu vai direcionar direto para o LinkedIn dessa pessoa. Isso está muito bacana. Formação acadêmica, MBA na matéria que ela faz, na matéria que ela estudou, período inicial e final, bacharelado na área dela, ano inicial e final, muito bom também, e experiência profissional. Isso aqui eu já comentei em outro vídeo sobre a ordem, antes ou formação acadêmica, as coisas que tu estudou, ou a tua experiência profissional. Isso depende muito da área que tu estuda, da área que tu trabalha, porque depende muito. Por exemplo, se tu é da área de pesquisa, se tu é professor ou alguma coisa assim, eu acredito que a tua graduação, a tua pós-graduação ou os lugares que tu estudou sejam mais relevantes do que a tua experiência profissional. Mas dependendo da tua profissão ao mesmo tempo, eu acho que vale muito mais a pena tu colocar as tuas experiências profissionais primeiro, porque hoje, se tu for ver, tem muita gente que aprende na prática, né? Como no caso das pessoas de TI, aprendem muita coisa vendo vídeo no YouTube, muita gente de design, né? Tem outras engenharias também que eu acho que tu consegue aprender muita coisa estudando por si, né? Hoje tem muita gente autodidata, então depende muito também. Então cabe avaliar aí qual que é a tua área. A tua área é onde tu estudou, tem mais valor, ou a tua área é um lugar onde tu trabalhou, mais tem mais valor? Entende? E também tem que balancear o que tu já fez. Tu já estudou mais, isso tem mais valor, ou tem muito mais valor os locais que tu já trabalhou e o que tu já fez. Então coloca isso na balança e eu acho que tu joga para cima o que vale mais a pena. Então, nesse caso aqui, a pessoa colocou formação acadêmica antes e a experiência profissional depois. Tá? Logo após tem as vagas que ele as vagas que ele preencheu, trainee, né, o local, o nome da empresa, o período, né, de dezembro de 2019 até o momento, deu uma breve descrição do que ele fez, né, logo abaixo novamente mais uma outra vaga numa outra empresa, o período novamente, né, exatamente dando uma descrição do que ele fez, né, novamente mesma coisa. E aqui nós temos mais uma vaga de trabalho. Porém, aqui são bolsas da faculdade, se eu não me engano. Que também é uma experiência profissional, embora esteja relacionado ao curso, né, da graduação, da pós-graduação, não sei. É uma experiência profissional e é muito interessante colocar como algo profissional, né, que foi algo que ele trabalhou. E os conhecimentos, ele tem conhecimento em inglês, em Python,
Excel e SQL. Nesse caso, eu acho que seria interessante salientar qual o nível de inglês, entende? Qual o nível de Python. SPSS, eu não sei o que significa. Será que o recrutador vai saber? Tu não sabe, de repente, se o recrutador ele é um recrutador apenas dessa área específica ou ele é um recrutador que recruta para qualquer tipo de vaga. Então, nesse caso, eu acho que não compensa muito usar uma abreviação, a não ser que seja algo muito conhecido na área, que não tem como não saber o que é. Mas de novo, aquela coisa, cabe ao recrutador saber ou não o que é, porque muitas vezes, talvez a empresa esteja pedindo alguma coisa, essa pessoa seja a pessoa que poderia preencher essa vaga, porém pelo recrutador não saber exatamente, tu já não, como eu costumo dizer, tu não pode deixar na mão do recrutador, tá? Em relação a layout, eu acho que tá bem interessante, tá bem dividido, tá? Todas em letras em maiúsculo, sublinhado, usando esses bullets aqui, tudo alinhado bonitinho, um espaço. Aqui tu pode ver que não tem um espaço entre um e outro, né? E já aqui já tem um, então eu acho que aqui poderia ser removido esse espaço daqui para manter a mesma indentação. Provavelmente ele adicionou um espaço aqui usando o Word, tu consegue dar um espaço sem adicionar um Enter. Então eu acredito que caberia fazer a mesma coisa aqui, né? Um Enter de espaço entre cada vaga. Beleza, e aqui é a mesma coisa, sem espaço, mas poderia usar o Word da mesma forma que ele deu esse espaçamento entre a formação acadêmica e a primeira experiência que ele teve na faculdade. Né? Desculpa, a primeira não, a mais atual. Né? E isso aqui é outro ponto. Sempre do mais atual para o mais antigo. Mais atual em cima, menos atuais para baixo até o mais antigo. Que em teoria é o menos relevante. Né? Uma página, tá bom. Colocou tudo o que precisa sem ficar enchendo linguiça, como a gente costuma dizer. Tudo bonitinho, tá dá para entender bem o que ele estudou, dá para entender o tipo de profissional que ele é. Eu acho que faltou um pouco aqui, tá? A minha opinião, faltou uma descrição dele. Ele dizendo que ele é um profissional de tal área, tanto tempo de experiência, gosta disso, é conhecido por isso, tem esses pontos positivos. Né? Aqui os conhecimentos eu acho que poderia ser ou uma lista corrida ou quebrar em duas colunas, né, para ele ficar alinhado, né, como se fosse assim, digamos, ó, vai ficar alinhado um embaixo do outro, não ficaria, digamos, torto assim, né, ou assim. Então eu acho que nesse caso aqui é mais uma coisa a se adicionar, tá? Aqui essa pessoa ele foi adicionando com espaços, ó, tu pode ver que é possível apagar esses espaços. A forma mais correta de fazer isso é ou usando tabulação, que é o botão que fica logo abaixo do ESC, que daí, independente de quanto espaço tiver, a tabulação sempre vai ser igual. Então, se tu clicares aqui e dar um tab, e clicar aqui e dar um tab, ele sempre vai ficar um abaixo do outro, porque o tab ele vai usar o mesmo número de espaços. Então, essa aí é uma dica para quando tu quiser alinhar alguma coisa, usa o tab, tá? Então, mas nesse caso aqui eu acho que esse currículo está bem feito, bem estruturado, apenas mudar umas coisinhas bem pequenas, mas na minha opinião tá bom, pronto para ser mandado. Só adicionar essa breve descrição pessoal dele, que já dá para mandar para os recrutadores.